vamos dar início aqui ao seminário de hoje, né? Bom dia a todas e todos. Parece que travou aí, né? Vou até fechar aqui a internet para não consumir aí qualquer... Então, bom dia aí a todas e todos. Com grande satisfação que nós estamos aqui dando início aos seminários do nosso grupo de pesquisa nesse ano de 2024. Eu sou o professor Bruno de Ataíde Prata, sou professor do Departamento de Engenharia de Produção da Universidade Federal do Ceará. Sou líder, junto com o professor Anselmo Ramalho Pitombeira Neto, do grupo OPL. Então, esse nosso grupo tem seminários que nós já ministramos há alguns anos e recentemente nós formalizamos isso. É um projeto de extensão. Então, nós já tivemos várias palestras de professores de várias instituições e principalmente envolvendo aqui professores da região nordeste do Brasil. E estamos criando essa tradição. Esse aqui já é o seminário 20, quase 30, né? Estamos dando início a esse ano, vamos ter, salvo engano, 9 seminários esse ano, ao longo desse ano de 2024, e vamos fazer várias atividades. Esse primeiro seminário vai ser ministrado por mim, vai ser algo assim relativamente simples, não vai ser algo muito demorado, tentarei ser bastante objetivo, porque na minha experiência como orientador de trabalhos de graduação e de pós-graduação, de parecerista para periódicos internacionais e como membro de conselho editorial de revista e como editor associado de um periódico, eu tenho observado ao longo desses anos uma certa dificuldade por parte daqueles que conduzem a investigação de identificar, digamos, o que é relevante para participar daquele recorte da fundamentação teórica, tá certo? Então vamos começar aqui a apresentar aí a minha tela, né, o slide. E o título da nossa apresentação é Utilizando a base Scopus para avaliar o impacto de fontes e pesquisadores, tá certo? Então, uma agenda. Inicialmente vamos apresentar considerações iniciais acerca do tema abordado. Em seguida vamos avaliar o impacto das fontes de pesquisa. O que seriam as fontes, né? Nós estamos falando, por exemplo, de um congresso, de um livro, de um periódico, né? De um trabalho, por exemplo, de cunho monográfico. E em seguida nós vamos versar sobre o impacto daquele que conduz a investigação. Aquela pessoa tem prestígio, tem credibilidade no meio acadêmico. E por fim vamos apresentar as considerações finais. Após a minha explanação, vou encerrar a gravação e vocês vão poder fazer perguntas caso julguem oportuno, tá bem? Então, o que é que acontece? Eu tinha visto alguns anos atrás um dado interessante, já faz alguns anos, que a quantidade de informação que é adicionada na internet todos os dias, você poderia empilhar CD-ROMs da Terra até a Lua, todos os dias empilhando. Também não sei a veracidade dessa informação, já faz alguns anos, mas é só para nós termos uma noção de que a quantidade de informação disponível é muito grande na internet. E no que se refere à disponibilidade de materiais para pesquisa, essa disponibilidade, embora seja um número mensurável, na prática ela é infinita. Tem um errinho aí de digitação, infinita, né? Por exemplo, antigamente tinha-se o hábito de, aquela revista que era da sua área, você ler todos os artigos que eram publicados naquele volume, né? Hoje isso é praticamente impossível, pois a quantidade de documentos que são publicados, você tem que se especializar numa determinada sub-área daquela área e dentro daquela sub-área, enfim, há um problema, né? Como selecionar? Quais fontes oferecem materiais relevantes, né? Quais investigadores desenvolvem pesquisa relevante, para que nós possamos recortar, selecionar aquilo que é melhor, né, diante dessa grande disponibilidade que nós temos. Nesse contexto, nós precisamos de métodos, né, de indicadores, de formas de fazer esse recorte, né, pois a fundamentação teórica é uma atividade basilar de grande relevância para o sucesso de uma investigação. É pertinente destacar que existe um intenso debate no meio acadêmico de
como mensurar a qualidade, né, dessas pesquisas. Então, nós não vamos aqui esgotar essa questão, não vamos entrar nessa nuance, é um tema muito polêmico. Algumas pessoas vão defender diversos indicadores, diversas métricas. Alguns vão dizer que isso não mensura necessariamente a qualidade. Por exemplo, no que se refere você tem um sistema de métricas, em que essas métricas dão benefícios para as pessoas, né? Então, no meio acadêmico, tem fatores de impacto, tem medidas, índices, né? Que isso vai beneficiar os investigadores para conseguir uma bolsa, para conseguir um recurso de um órgão de fomento, para conseguir uma posição em uma universidade. Então, se o sistema é baseado em incentivos, as pessoas vão se sentir compelidas a burlar essas regras e deturpar essas métricas de incentivo. Então, é nesse ensejo que existe a crítica a esses indicadores, né? Então, o que eu queria frisar aqui é que os indicadores são uma condição importante, mas não suficiente para mensurar essa qualidade, tá bem? Vamos começar com esse exemplo. Esse artigo aqui é um relatório, é um trabalho técnico, não foi avaliado por pares, não foi submetido a um congresso, não foi submetido a um periódico. On Evolution, Search Optimization, Genetic Algorithms and Martial Arts Towards Memetic Algorithms, de um brasileiro, Pablo Moscato. Foi publicado, ele está na Califórnia, aí, mas ele acho que ficou lá pela Austrália, se não me engano. Olha o resumo do trabalho. O resumo é curto, não é? Então, assim, você pode olhar para um trabalho desse, olha o título do trabalho, olha o resumo, né? E esse trabalho, será que é um trabalho relevante, né? Mas esse trabalho, mesmo sendo um relatório técnico, ele tem 2.714 citações no Google Acadêmico, não está nas bases porque não foi submetido à avaliação por pares, e artigos de journal, teses de doutorado, artigos de conferência citam sistematicamente esse trabalho, pois ele propõe uma nova metaheurística chamada algoritmos meméticos. Então, assim, o trabalho de 89 continua sendo citado até hoje, aí, 30 e poucos anos depois da sua disponibilização, da sua publicação. Então, esse trabalho é relevante. Não está nas métricas, não tem os indicadores, assim, mas é um trabalho relevante. Então, assim, eu coloquei essa espécie de contra-exemplo para ilustrar para vocês como a gente tem que ter uma certa ressalva, né, com indicadores e com métricas, né? Então, vamos começar falando sobre a avaliação do impacto das fontes de pesquisa, como eu havia frisado antes, periódicos, livros, conferências, etc, né? Então, tem uma base de dados chamada Scopus, que ela disponibiliza diversos artigos dessas fontes que eu estou dizendo, livros, congressos, anais de conferências, periódicos, né? Ela é de propriedade da editora Elsevier. A editora Elsevier é muito antiga. Os judeus sefarditas na Europa foram até na Península Ibérica, depois aos Países Baixos. Eles fundaram essa editora que na época publicava livros religiosos, bíblias, sei lá, Torás, etc, né? Então essa editora talvez tenha assim, uns quase 5 séculos, salvo engano, de tradição, e ela nas últimas décadas migrou para essa questão das publicações científicas. Isso é um grande negócio, envolve muito dinheiro. Temos as publicações Open Access, que vão requerer taxas de $1.000, 5.000 francos suíços, etc., dependendo da publicação, em euros, etc., dependendo do país, né? Tem as assinaturas dos artigos que não são de acesso aberto, são pagos pelos órgãos de fomento dos países. Então, por exemplo, o Brasil, a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, ela paga uma assinatura muito cara para que nós possamos ter acesso a essa base de dados, né? Então, assim, então eles criaram nos últimos anos uma métrica. Nós temos o Web of Science, que é outra base bem fidedigna, bem confiável, que tem um indicador chamado JCR, né, que é o Journal Citation Ratio, que é basicamente um número, né, que varia de 0 não tem um limite, né, depende de cada área, de cada periódico, né, que ele vai medir, digamos, quantas vezes aquele artigo é citado dentro dos artigos daquela base. Então o CiteScore ele criou uma outra métrica diferente desse JCR,
mas nos últimos anos ele foi mudando essa métrica e ela está agora bem parecida ao JCR, né? Então no começo ele considerava vários tipos de citações. Nós vamos ver aqui como é que ela é calculada, né? Então esse site score é uma medida muito interessante. A base de dados Scopus, eu diria que ela é mais robusta que a Web of Science, porque são disponibilizados anais de conferências que são indexadas, livros, capítulos de livros, etc., né? Então a base de dados é muito interessante. Então vamos ver quais são os elementos, né? É interessante olhar para esses elementos para não olhar apenas para o site score em si, ele é um número, né? Mas também olhar para esses elementos para ter uma análise assim, de sensibilidade, né? Então esse indicador, né, contagem aí de documentos, ele vai somar os documentos que foram publicados nos últimos 4 anos. Então nós vamos ver que tem revistas que são muito criteriosas, que publicam poucos documentos. E tem revistas que são menos criteriosas. Não vou te falar aqui nomes, né, por questões éticas, mas, por exemplo, tem revistas que publicam, por exemplo, um artigo a cada 3 dias. Ou seja, são criteriosos. E tem periódicos que publicam... Opa, voltei aqui, perdão. Tem periódicos que publicam 34 artigos por dia, né? Então, já não são periódicos tão criteriosos, né? Então, a gente tem que olhar para isso também. Então, a contagem das citações, ou seja, vai somar todas as citações recebidas nesse período, pelo título avaliado nesse período de 4 anos. Né? Interessante que ela é deslizante. Se aquela fonte não tiver, continuar se atualizando, ela vai perdendo essa métrica. Né? Essa janela de 4 anos tem esse objetivo. E tem esse site score, que é essa métrica, que é um valor anual, vai ser geralmente divulgado em junho, é computado em maio de cada ano e divulgado em junho, que ele vai medir o impacto das citações de uma fonte, né? Eu já citei aí vários tipos de documentos aí. Faltou o fechamento aí do parênteses. O referido indicador é calculado pela razão entre o número total de citações de um dado título durante os últimos 4 anos e o número aí de documentos. Esses 2 indicadores que nós apresentamos aí acima. Então, uma revista aqui muito prestigiosa da área de engenharia de produção, Computers and Operations Research, tem praticamente aí 50 anos, né, de 74 até os dias atuais, aí na base Scopus, né, é importante olhar esse indicador também, a longevidade da revista. Então, o Scopus vai apresentar quais são as áreas, tem aí matemática, modelagem e simulação, ciência da computação, ciências da decisão. Então é um periódico, um journal, certo? Então essa informação aí é bem interessante. Então tá aqui, ó, essa revista, o CORE, Computers and Operations Research, em 2022, disponibilizada em 2023, teve 8.595 citações no período de 2019 a 2022, dividido aí por 1.035 documentos nesse período de 4 anos. Né? Então, assim, se ele tem 1.000 documentos em 4 anos, tem 250 documentos por ano. Né? Então, aí o ano tem 365 dias, então dá para perceber que assim, é uma revista que tem um certo critério ao disponibilizar aí documentos. Vamos ver aqui algumas revistas. Eu estou falando aqui da minha área de engenharia de produção, de pesquisa operacional. Eu peguei 4 revistas prestigiosas, sorteei elas aí aleatoriamente, né? Expert Systems with Applications, veja bem que ela teve 62 mil citações e 4.900 documentos. Então, 4.900 documentos aí em 4 anos dá mais de 1.000 documentos por ano. O ano tem 365 dias, aí você já vê que essa revista já está publicando muitos documentos assim, porque ela também tem diversas áreas, né? Então essa questão, quando a revista disponibiliza mais documentos, ela tem uma tendência a ter mais citações. Por quê? Quem submete um artigo assim para uma revista, geralmente vai colocar 2 ou 3 citações de artigos daquela revista para mostrar ao editor que tem aderência. E algumas vezes os pareceristas e alguns editores exigem que se faça isso, né? Então, quando você tem muitos documentos, é como, de certa forma, isso infla a quantidade de citações. E tem revistas que aceitam artigos de revisão bibliográfica, artigos de revisão bibliométrica, artigos de revisão sistemática.
E esse tipo de artigos recebe uma grande gama de citações. Por exemplo, o Engineering Optimization, que é uma revista que vai completar 50 anos, não aceita esse tipo de artigo, né? E ela é bem mais criteriosa ao publicar os seus documentos. Eu sou editor associado dessa revista na área de engenharia de produção e olha aí, em 4 anos foram publicados aí menos de 500 documentos, né? Ou seja, a cada 3 dias é aceito um documento em média, né? E teve aí uma certa quantidade de citações. Mas vamos olhar aqui o Journal of Intelligent Manufacturing. 574 documentos, ou seja, ela é bem criteriosa ao selecionar as suas publicações e tem quase 10 mil citações. Olha o site score dela, 17.3. É muito alto, né? Então essa é uma revista que ela é muito criteriosa, publica poucos documentos e tem uma grande quantidade de citações. Então essa é uma revista, assim, ela está entre as melhores da área, aí, talvez top 10 aí na área de manufatura, de engenharia industrial, etc, etc. Temos aqui outra revista muito tradicional, que é o Computers and Industrial Engineering, que ela publicou aí teve 34 mil citações em 4 anos e 2.845 documentos. Então, olhar para esses valores, aprender a interpretar esses indicadores é muito importante. Por exemplo, olhando para essas revistas e para outras que eu não coloquei aqui, ver quais são as estratégias que elas estão utilizando. Essas revistas, por exemplo, o Expert Systems e o CAIA, o Computers and Industrial Engineering, recebem aí muitos artigos de revisão. Isso faz com que as citações desses periódicos aumentem, né? Então, nós temos aqui os percentis. Imagine que nós temos assim uma régua, tem 100 centímetros. Então, do 75 aos 100 centímetros seriam o primeiro quartil, ou seja, os maiores, né? Dos 50 aos 75 centímetros seria o segundo quartil. E assim sucessivamente. Nós temos 4 quartis, né? Primeiro quartil, Q1, segundo quartil, Q2, e assim sucessivamente. Então, uma revista que está no percentil 99, quer dizer que ela está entre a 1% das melhores publicações. Uma revista que está no primeiro decil, por exemplo, é uma revista que está entre as 10% melhores. Uma revista que está no primeiro quartil é uma revista que está entre as 25% melhores. Então, cada vez mais é interessante focar em revistas do primeiro quartil. Essas revistas são as melhores porque elas vão... Só que nós temos que ter em mente que nem sempre a gente vai conseguir publicar sempre no primeiro quartil. Então, em alguns momentos, nós vamos publicar também em artigos no segundo quartil, por exemplo. Mas será que é importante, será que é irrelevante buscar trabalhos do terceiro e do quarto quartil, publicar em periódicos, em fontes do terceiro e quarto quartil? Então, existe um trade-off aqui entre quantidade e qualidade. Se você vai produzir em revistas do primeiro quartil, você vai produzir menos em termos de quantidade. Mas esses artigos vão lhe trazer muito mais retorno em termos de métricas. Então, se você publica mais, você vai ter revistas do segundo, terceiro e do quarto quartil, mas isso não vai ser tão importante assim, não vai lhe gerar tantos benefícios assim. Então, é melhor focar em publicações do primeiro quartil, tá certo? Que são mais difíceis, você leva mais tempo para produzir um artigo desse, né? Mas existe aí um trade-off, né? Em muitos casos, em várias situações, nós vamos ter que... E existem artigos que foram publicados em revistas do terceiro e quarto quartil que são extremamente relevantes, por isso nós temos que olhar isso com cuidado. Então, olhando aqui para o Core, nós estamos vendo que ela é uma revista aí, está no primeiro decil aí em matemática e no primeiro quartil em computação e em ciências da decisão. Então, é uma revista aí extremamente relevante. Então, temos a tendência desse site score. Então, vemos que nos últimos 5 anos há uma certa estabilidade, né? Então, a revista que tem confiabilidade, tem journals aí que tem alterações abruptas desses indicadores, porque eles utilizam vários mecanismos aí, às vezes para inflar esses indicadores. Então, olhar, digamos, essa tendência, olhando para esse gráfico, eu vejo que é uma revista que ela é estável, né? E é uma revista aí bastante criteriosa pela essa composição aí de critérios que nós estamos observando, né?
Então, nós temos também aí uma previsão para saber como vai ficar o indicador no próximo ano, né? Para a gente saber se vale a pena continuar submetendo um artigo para essa revista, por exemplo. Aí, nesse caso, nós vimos que em 2022 o indicador foi 8,3, então ele vai cair aí 0,5, uma queda assim de mais de 10%. Então é algo para a gente ficar observando, né? Mais de 10% não, de 5%, perdão. Pouco mais de 5%, né? Então a gente ficar observando essa tendência, o que está acontecendo. Mas assim, tem revistas que são criteriosas, são prestigiosas, assim, esse indicador nem sempre é tão relevante assim. Essa revista Core, eu sei que é uma revista que ela tem tradição, uma revista confiável, né? Então, é uma fonte que eu posso buscar, é uma revista que eu posso mirar para publicar nela. Então, essa sensibilidade você adquire na sua área. Eu acho que está cortando aqui a janela da minha gravação, parece que está cortando um pouco algumas imagens aí. Espero que não prejudique aí vocês, né? Então aqui nós temos aqui essa informação dos quartis, que eu acabei de me antecipar quando eu falei aí nos percentis, então já expliquei isso daí. Então o Core é uma revista aí muito bem ranqueada, então já expliquei isso em slides anteriores, vou pular aqui. Então, com isso, nós vimos as 9 indicadores que compõem o site score, né, que estão relacionados com a base Scopus, que deve ser observado com cuidado, né, para você selecionar um material de pesquisa, para mirar para um periódico que vai submeter o seu trabalho aí de investigação, de mestrado, de doutorado. Agora vamos olhar para os pesquisadores, né? Quem são os pesquisadores relevantes? Como saber se um determinado investigador ele tem credibilidade na sua área? Então, existem algumas métricas nesse sentido, que são aqui fornecidas também aqui pela base Scopus. Um deles é o fator H, que eu vou ler aqui, que é uma métrica de alto nível que mensura tanto a produtividade quanto o impacto das citações das publicações. Originalmente utilizado para um cientista, você pode usar para uma revista, para um grupo de pesquisadores, né? Esse fator de H deve-se ao cientista, se não me engano, era da física, o Hershey, né, que criou esse indicador. Então, por exemplo, se você quer entrar para um programa de pós-graduação em engenharia de produção do Brasil, se exige para mestrado um fator H mínimo 3 e para doutorado um fator H mínimo 5. Se você quer ser um bolsista de produtividade CNPq, por exemplo, na engenharia de produção, embora não exista assim um número assim, mas assim, o fator H assim 6, 7, 8, 9, assim, para você começar, seria assim e esse sarrafo, o pessoal fica como salto em altura. Cada período vai subindo mais esse sarrafo. Você vai ter que pular cada vez mais alto. Antigamente não tinha nada disso. E muitos programas de pós-graduação vão usar isso aqui para chamar as pessoas que podem participar das bancas, por exemplo, né? Então nós temos esse outro indicador que é muito interessante, que é o Field Weighted Citation Impact, o FWCI, ou seja, um fator de citação que ele é ponderado por campo. Então esse indicador mostra quão bem citado é um documento quando comparado a documentos similares, né? Um valor maior do que 1 significa que o documento é mais citado do que o esperado, de acordo com a média. Menor do que 1 seria inferior. Então, eu vi até com um orientando meu recentemente, acho que está assistindo o Gabriel, um artigo que tinha um FWCI 14, quase 15. É muito alto. Eu nunca tinha visto um FWCI tão alto. Então, geralmente 2, 3, 4, 5 é o que a gente observa mais. Menor do que 1, né? Mais do que assim, 5, 6 é algo assim fora do normal. Então são trabalhos assim mais relevantes, né? Estão sendo bastante procurados, né, por outros pesquisadores. Então, ele contempla o ano da publicação, o tipo de documento e as áreas, né? Então, na área de ciências humanas, é completamente na área, por exemplo, de química, de medicina. Então, cada área, por exemplo, áreas de ciências básicas, como química, de ciências da saúde, como medicina, esses trabalhos têm muito mais citações do que um trabalho, sei lá, de linguística ou de história, né? Então, cada área ele é ponderado por área, né? E mesmo dentro da engenharia, um trabalho lá da engenharia de
rodoviária é diferente do trabalho da engenharia química, por exemplo, da engenharia de computação, telecomunicações, é diferente do trabalho da engenharia de construção civil, engenharia estrutural. Então, esse FWCI é uma razão das citações do documento em relação ao número médio de citações recebida por todos os documentos. Veja que ele classifica dentro de áreas temáticas, né? Numa janela de tempo de 3 anos. Então, ele também é deslizante, né? Então, aqui vamos pegar um exemplo, aqui um amigo meu, o professor Victor Fernandes Biagas, da Universidade de Sevilha. Ele é um professor, isso aí eu fiz essa apresentação em dezembro, e ele tinha em dezembro 46 documentos, 1.534 citações, um fator H 12. Interessante, por exemplo, comparando comigo, né? Eu tenho 54 documentos indexados, ou seja, aproximadamente 20% a mais do que ele. Mas eu tenho, sei lá, quase 490 citações, algo assim, e um fator H 12. Ou seja, o Vitor, mesmo publicando menos do que eu, ele tem quase o triplo das citações que eu, mais do triplo, né, das citações que eu obtive, um fator H quase o dobro. Por quê, né? Então, essas são essas perguntas que a gente tem que começar a fazer para ver. Aí você vai baixar um artigo, vai selecionar na sua revisão bibliográfica, aí clica lá no autor e vai vendo o FWC dos autores, o fator H deles, conhecendo quem são os autores relevantes daquela área, né? Então, olha aqui, ó, em 2014 ele publicou um documento, ele estava lá no doutorado dele, provavelmente. E ele, a partir dos anos subsequentes, ele chegou a publicar ali 7 documentos em 2015, né? 4 ou 5 documentos aí nos anos subsequentes, ali em 2021 chegou a 9 documentos. E veja o que é comum na carreira do investigador. Então, ele estava ali no doutorado dele, ó, 0 citações em 2014. Aí em 2015, 2016, assim, muitas poucas citações. A partir de 2018, ele começou a ter aí mais de 100 citações por ano. E, por exemplo, em 2022, ele teve 356 citações. Ou seja, ele começou... Aí no próximo ano ele deu uma caída, 2023 ele deu uma caída, né? Teve pandemia, ele teve 2 filhos, ele tem 2 bebês aí em casa, né? E aí 2024 está zerado porque eu fiz essa apresentação em dezembro de 2023. Então você vê esse fenômeno. Aí olhando para esse gráfico, assim, a gente tem que descartar 2024, que não terminou. Você vai vendo, às vezes, se um pesquisador, às vezes, se ele se aposentou, por exemplo, se ele não está mais publicando, né? A tendência do Vitor é ele aumentar essas quantidades de citações até o momento que vai estabilizar, que ele chega aí no topo da carreira, né? E depois o declínio. Geralmente, assim, em termos de produção, disse que a pessoa produz mais dos 35 aos 45 anos, né? Que é assim, de meter a mão na massa, né? E depois ainda pode ter uma carreira bastante produtiva, né? E lá mais para frente ao declínio, né? Então é importante, às vezes, você olhar uma pessoa que não publica documentos há 5 anos, 6 anos, 7 anos, né? Aquele investigador já pendurou as chuteiras, digamos assim. Então, olhar para essas métricas é muito interessante, né? Então, o Scopus ele fornece uma gama de métricas. Olha, ele tem 20% de colaboração internacional, né? O que é extremamente interessante. Hoje em dia, cada vez mais, essa questão aí da internacionalização, etc., né? Ele não tem colaboração, publicação com pessoas do mercado, que aqui nem sempre existe essa possibilidade na nossa área, mas na medicina é mais comum, por exemplo, que isso aconteça. O cara é médico, não está em universidade e participa de pesquisa, né? No própria atividade laboral ele já participa de redes de pesquisa ou publica sozinho, né? Uma vez eu fui para um médico, a minha esposa, sei lá, foi olhar quem era o médico, aí ele tinha um currículo Lattes, ele publicava artigo, o cara não era nem professor, só era, digamos, né? Graduado, não tinha mestrado, doutorado, e publicava em revistas com essas métricas, né? Então, depende de cada área, né? Então, olha aqui que interessante, ó. 70%, né, ou seja, 30 documentos dos 44, né, 48, não lembro agora, né, estão entre os 25 mais citados documentos na base Scopus, né? Ou seja, né,
os documentos são relevantes, né? 70%. Então veja aí como houve esse crescimento aí desses documentos ao longo do ano, que é semelhante àquele gráfico anterior, mas aqui ele não apresenta como foram essas citações ao longo dos anos, né? Que poderia ser interessante. Mas, ou seja, 70%. Ou seja, por isso que ele é muito mais citado do que eu. Eu fui olhar meu indicador, ele era, acho que 47%, se não me engano. Não lembro agora, algo quase 50%. Ou seja, esse aumento aí de 40 e pouco para 69, de 40 para 70, 40, esses 25%, 20 e poucos por cento que ele aumenta, isso faz com que a pesquisa que ele desenvolva atraia muito mais citações, né? Ou seja, os trabalhos são muito mais relevantes. Ou seja, é melhor focar no primeiro quartil. Se você está aí no seu doutorado, quer estruturar a sua carreira, foque no primeiro quartil, foque na qualidade. Isso vai lhe gerar esse tipo de resultado. E aqui, ó, esse aqui é entre os melhores. Ali era a quantidade de citações, ó, 88,4%, 90% é primeiro quartil. Então ele praticamente só publica em primeiro quartil, né? Ele está olhando para outros extratos, né? Nós vamos ver um próximo gráfico, vai ver que isso aí não é 100%, porque ele publica em conferências indexadas, algumas conferências que você publica e sai numa espécie de periódico, mas assim, em termos de journal, só vai focar, salvo raríssimas exceções, só vai publicar em primeiro quartil, ó, 90%. Isso aí mostra a credibilidade e o prestígio que o investigador ele tem, né? E olha aqui o FWCI. Eu tinha dito que o FWCI maior do que 1 era bom. O médio dele é 2,31, né? Então ele está 2,3 vezes sendo mais relevante, digamos, do que o esperado, o 1, né? Que seria o 1 seria não influi nem contribui. Menor do que 1 não é tão relevante, ou seja, é um autor que ele é relevante, né? Meu indicador aí, eu fui olhar, era 1 e pouco, né? Eu nem lembro, 1.1, 1.2, algo dessa ordem de grandeza. Então, assim, mesmo ele publicando 20% menos do que eu, ele é citado 3,15 vezes e mais do dobro do FCWI do que eu tenho, FWCI do que eu tenho. Por exemplo, né? Só para ter uma referência, né? Então, nós temos aí também, nós vemos como no início da carreira dele lá, ó, teve um artigozinho em 2013 ali, deve ser de conferência. Aí você vê aqui que em 2018 ele atingiu aí um pico aí, mais de 3,6, né? E nos últimos anos teve a pandemia, né? Ele teve uma filha, depois um filhinho, aí deu uma quedazinha aí vamos ver, a gente tem que analisar esses dados assim ao longo do tempo, né? E olha aí que interessante, esse fator H, que eu tinha esquecido de explicar ele, o que é o fator H? É o número de artigos que tem H ou mais citações. Então, se o fator H dele é 22, ele tem 22 artigos que tem 22 ou mais citações. Ele tem um artigo que tem 169 citações, ou seja, ele tem 4 artigos que tem mais de 100 citações. E assim, tem 10 artigos que tem mais de 50 citações. Então, assim, para a área de engenharia de produção, a minha área, é muito alto isso daí, né? É muito alto. Então, assim, no meu espectro de atuação, eu olhando para essa miscelânea de indicadores, eu digo que esse Fernando de Viagas é um cara bom. É um autor assim relevante nessa área, mesmo sendo tão jovem, ele já tem uma carreira assim bem, não é mais promissora, uma carreira já consolidada, né? Então aí você vê o Scopus ele propicia as áreas, né? Então, não sei se tem alguém da engenharia de produção, nesse problema Flowshop ele tem 22 documentos. É muito, né, pessoal? É muito, né? Lembrando que ele começou a carreira dele ali no doutorado, 2014, 2015, que ele começou a publicar, ou seja, num período aí de 10 anos, ele tem 22 documentos. Temos que descartar essas questões de pandemia e filhos, que baixa a produtividade, mas aí o FWCI naquela área de 1,43, né? Então é um autor que é relevante em Flowshop. Você pode ver outras áreas aí que ele tem atuações, e alguns artigos já não são tão relevantes, outros são mais relevantes, né? Então aí você vê esses tópicos principais, isso é muito interessante, né? Aí olha que a composição, ó, dos 46 documentos, 39 foram artigos de periódicos. Nós temos 5 artigos de conferência
e 2 artigos de revisão, que ele aqui está artigos de revisão bibliográfica, que ele são artigos em periódicos também, né? Então você vê, ou seja, ele publica muito em periódico, né? Ou seja, 41 dos 46 documentos. Então, e como nós vimos, esses periódicos são 90% a primeiro quartil. Então, assim, é uma carreira sólida, né? É uma carreira estruturada. Olha aqui as revistas que ele publica. Tem 12 artigos no Computers and Industrial Engineering, Q1. Tem 10 artigos no Computers and Operation Research, Q1. Tem 7 artigos no Expert Systems with Applications, Q1. Tem 4 artigos no European Journal of Operational Research, Q1. Não, o cara é bom, né? O cara é bom. Aí tem artigos aí, conferências, né? Que os trabalhos em curso, né? Principalmente quando a pessoa está na pós-graduação e os orientandos, então ele nem sempre vai se poder publicar. Assim, eu acho esses indicadores aqui formidáveis, né? Lá embaixo tem um artigo no International Journal of Production Research, Q1. Então é só revista boa aí, assim, muita qualidade aqui, ó. Só as revistas olhando para esse gráfico de pizza aqui, ó, essa fatia azul, vermelha, essa verde, essa roxa, ó, isso aí é qualidade pura, né? E aquele restante ali também tem coisa muito boa. Então assim, o cara é bom, né? Então aqui na área, né, para você entender ciência da computação, engenharia, matemática, ciências da decisão. É um autor da engenharia de produção, da pesquisa operacional, né? Então, tem autores que às vezes são muito especializados numa área, como é o caso dele, tem autores que publicam em áreas diferentes, né? Então, aí você tem que saber interpretar essas questões quantitativas e qualitativas. Você ter um pé em cada canoa. É difícil você ser produtivo em áreas diferentes, né? Você produzir no alto nível em áreas assim, diferentes. Isso é muito difícil. Isso, de certa forma, vai fazer com que a quantidade caia. Quando você se especializa num ramo, a quantidade também aumenta e a qualidade, nesse caso, como ele é criterioso, aumenta também. Então, um exemplo, peguei o artigo dele mais recente, publicado no Cochrane, a nossa revista que nós estamos analisando. Inclusive, é um artigo que nós colaboramos juntos. Então, você pode, quando for clicar no documento, ver o FWCI daquele documento. Então, para saber se aquele artigo é relevante. Então, esse artigo, em dezembro de 23, tinha 6 citações, ou seja, naquela área ele estava no 85º percentil, ou seja, só tem 15% de artigos mais citados do que ele naquela área, ou seja, é muito bom. Ou seja, tem um FWCI aí 2.05, ou seja, mais do dobro do que é esperado para aquela área, e já teve 65 visualizações na base, né? Ao longo desse período, mas as pessoas também podem acessá-los de outras bases. Então, olhem o FWCI dos artigos que vocês estão buscando para você ver se aquele documento... Assim, é um dos indicadores. Inclusive, se você clicar aqui View All Metrics, você vai ver outras métricas. Assim, não focamos aqui também nos documentos. Inclusive, eu disse que ia falar em 30 e poucos minutos, já passei um pouco, vou me encaminhar para finalizar aqui. Mas você pode explorar métricas também relacionadas aos documentos, né? Então, como considerações finais, os indicadores são importantes para avaliar o impacto de fontes e de autores. Entretanto, deve ser analisado de forma conjunta, tá certo? Então, porque muitas revistas têm apresentado práticas indevidas para aumentar os seus indicadores. Então, o Site-Score, o JCR, são medidas assim relevantes, mas não suficientes para dizer isso é bom. Embora em muitas revistas sejam extremamente criteriosas, tem revistas aí que tem 2, 3, 4, às vezes 5 pareceristas, né? Avaliar a qualidade de uma publicação envolve também o aspecto formal do documento, qualitativamente, como é que o artigo é estruturado, quais são as referências bibliográficas que foram acrescentadas no documento. 2, né? Relevância e pertinência da investigação. Aquele tema é importante, aquele tema é relevante do ponto de vista teórico, relevante do ponto de vista prático, uma publicação assim, artificial, por exemplo, fabricada ali para gerar... Você vai começar a identificar isso quando vocês estiverem estudando, né? O projeto e a implementação da metodologia, como é que foi feita a fundamentação teórica,
descrição dos procedimentos, dos métodos, como foram realizados os experimentos, como foi utilizada, por exemplo, a estatística para avaliar os resultados, como foram estabelecidas as conclusões, né? Então, o que eu já estou dizendo aqui no próximo ponto, desse rigor científico, né? A reprodutibilidade, né? É descrito no documento de tal sorte que outras pessoas possam reproduzir ipsilitris o que foi feito ali, uma caixa preta. Então, quem for bom vai colocar uma descrição minuciosa, vai disponibilizar material suplementar, ou seja, código-fonte, os questionários, os dados, planilhas, análises estatísticas, coloca tudo como material suplementar, coloca em repositórios, assim, isso algumas revistas exigem hoje em dia que você deposite os códigos, deposite o material suplementar, e isso é uma coisa que se antecipem. Daqui a alguns anos eu creio que paulatinamente as políticas de reprodutibilidade vão se tornar cada vez mais rigorosas e talvez no horizonte aí de 5 a 10 anos essa questão seja imperativa para a submissão de manuscritos. Então, esse índice H não leva em consideração que áreas diferentes apresentem níveis de citação diferentes. Então, por exemplo, um colega da engenharia química vai ter um fator H muito maior do que o meu. Então, assim, eu sou comparado com... Assim, é difícil comparar a engenharia de produção com a engenharia química. É difícil comparar a geologia com ciência da computação. É difícil comparar a história com medicina. Então, assim, a gente tem que olhar naquela área, por exemplo, o fator H5 pode ser muito bom ou pode não ser tão bom. Então, o que acontece? O índice H ele não apresenta uma medida mais significativa do que o número total de citações. Tem um artigo que faz um estudo com vários documentos, pesquisadores, etc. Ele viu que tem uma correlação com o coeficiente de Pearson aí muito alto, que entre o fator H e 0,54 vezes a raiz de N, em que N é o número total de citações. Né? Então vocês vão ver aí que o fator H não é tão explicativo. Né? O número de citações ele já é um indicador que explicita isso que o fator H quer mensurar. Então as pessoas às vezes criticam muito ele, mas é um indicador importante. Né? Então a questão das autocitações. Inclusive no escopo você pode ver o que é a citação e o que é a self-citation. Né? Que por exemplo, se você publica... Tem um caso pitoresco de um camarada que ele era editor de um periódico e ele tinha 300 artigos com 300 citações. E os artigos eram todos publicados na revista que ele era o editor. Né? Aí, por exemplo, tem um artigo que pode ter 300 citações de outros trabalhos. Ou seja, é muito mais valoroso você ter um artigo com 300 citações do que 300 artigos com 300 citações. Muito mais valoroso não, assim, que você ter 300 artigos é relevante. Né? Mas, por exemplo, na minha área tem um camarada que é o Nauas, que ele só publicou um artigo na vida dele. E esse artigo é o artigo mais citado da área de Production Scheduling. E foi um artigo publicado em 1983. Ele nunca mais publicou. Então, assim, é um trabalho... Eu poderia até ter colocado ele também como um exemplo aqui na nossa aula. Então, na nossa apresentação. Então, olhar para essas questões, passar a ter essa sensibilidade, eu acho muito relevante para vocês que estão aí começando aí a carreira como investigadores. Então, assim, obrigado aí pela atenção. Caso alguém queira entrar em contato, olhar aí as informações aí do nosso grupo, eu agradeço aqui, vou encerrar aqui a gravação e eu vou, só um momento aqui, vou encerrar aqui a gravação, vou encerrar aqui a compartilhamento